Pode ficar à vontade, professor, para fazer a abertura. Depois eu vou fazer uma fala rápida e aí a gente já parte para a apresentação com o Destro. Perfeito. Boa tarde a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos à nossa reunião de apresentação do sistema. Vocês estão com seus microfones e câmeras desabilitados, mas poderão, através do chat, se comunicar que nós estaremos monitorando ali. Então, fiquem bem à vontade. No próprio chat, eu já coloquei aqui um link importante do nosso projeto, que é www.projectns.ufsc.br. Eu só vou compartilhar rapidamente esse site aqui, para que vocês possam ter uma ideia, né? Eu acho que vocês já estão vendo minha tela. Sim, professor. Perfeito. Então, nesse site, vocês têm toda a informação sobre esse projeto. Talvez vocês não tenham conhecimento, mas a Prefeitura de Nova Serrana, ela celebrou um convênio tripartite entre a Universidade Federal de Santa Catarina, entre a Prefeitura e uma fundação de apoio, com o objetivo de nós atualizarmos as bases cartográficas e cadastrais do município. Então, nós trabalhamos não só com a parte do cadastro territorial multifinalitário, como também com a parte de plano diretor participativo e o plano de mobilidade urbana. Então, nesse site, vocês irão encontrar todo o nosso projeto, que envolve diversas atividades, desde mapeamento urbano e o cadastro urbano, envolvia inicialmente o mapeamento rural e cadastro rural, o plano diretor e o plano de mobilidade. E ali nós temos todas as etapas dos projetos, né, descritas ali nos objetivos e tal. O que eu queria chamar a atenção de vocês são esses documentos, essa opção documento e transparência, que são muito importantes, porque ali vocês vão encontrar todos os vídeos de diversas reuniões que a gente já teve sobre esse projeto, explicando como é que a gente estruturou os dados, está estruturando toda essa base de dados para vocês. Então, é muito importante você já ver que já tem ali os slides da apresentação de hoje e já temos aqui também o vídeo, o local para colocar o vídeo após terminarmos essa sessão. Então, basicamente, pessoal, nesse projeto, a gente vai estar organizando nossa base de dados cadastral do município. Ora, o lugar onde essas informações vão estar integralizadas vai ser no Sistema de Informação Territorial. Por isso a importância dele, e nós gostaríamos que vocês pudessem ter acesso a esse sistema, que é um sistema via web, internet, do seu computador até de casa, você consegue acessar esse sistema. E a partir daí começar a pensar como esses dados podem ajudar nas minhas atividades como servidor da prefeitura. Nós somos uma equipe de professores, não vai dar para apresentar todos aqui agora, mas nós estaremos ajudando vocês a assimilarem esse sistema e esses produtos no dia a dia do trabalho da prefeitura. Hoje não é um treinamento, nós estamos planejando um treinamento aí para os próximos meses, onde vocês vão ter a oportunidade de ter uma demonstração, capacitação, apresentação de conceitos importantes para entender o sistema. Talvez hoje vocês fiquem um pouco deslocados com alguns conceitos, algumas coisas que vão ser faladas aqui. Mas podem ficar tranquilos que nós teremos um espaço para treinamento, um espaço para capacitação no futuro. Nesse momento, a gente queria identificar em que secretaria, em que setor da prefeitura vocês estavam, para que a gente pudesse planejar o nosso treinamento e a nossa capacitação. São diversos produtos. Nós vamos ter uma breve apresentação do Everton, do engenheiro e mestre Everton Nubiato, e depois teremos uma apresentação do sistema
pelo destro, né? O que é que vai acontecer? Nós estaremos gravando essa sessão e disponibilizando naquele site do projeto. Então, vocês vão ter acesso, vão poder assistir novamente. E uma coisa importante, a gente quer dar o acesso a vocês ao sistema. E a pergunta que o tempo todo eu gostaria que vocês fizessem é: como eu posso usar esse produto? Ou se eu tenho algum dado legado na prefeitura que eu poderia subir como uma camada de informação. Supondo que eu tivesse um mapa de todas as APPs do município, eu poderia subir isso como uma camada de informação para fazer cruzamentos também. Então, qualquer dado legado, a gente vai avaliar se a gente consegue, se você tiver isso representado graficamente, se a gente consegue subir para o sistema. Então, comecem a pensar nisso. Eu agradeço muito a participação de todos e já passo direto a palavra para o Everton Nubiato. Muito obrigado, hein? Boa tarde, meu nome é Carlos e a gente vai estar disponível aqui para ajudar vocês. Por favor, usem o chat se tiverem qualquer dúvida. No final vão ser dirimidas todas as dúvidas. Ok, professor. Obrigado aí. Vamos dando continuidade, então, na apresentação. Vocês já devem estar vendo uma apresentação estática. Eu gostaria de trazer algumas informações, como pelo registro da participação de vocês, boa parte dos que estão hoje na sala identificaram que não têm conhecimento do sistema de gestão de dados cadastrais ou sistema de informação cadastral. A gente vai passar aqui alguns conceitos muito rapidamente, tá? Só para vocês terem uma noção. Depois, obviamente, vocês vão ter os treinamentos, isso vai ser mais aprofundado, mas alguns termos já é bom vocês irem ouvindo, assimilando e tendo uma familiaridade a partir de agora. Então, só para vocês entenderem, meu nome é Everton, eu trabalho na empresa Engefoto, a empresa que está executando parte dos serviços que a Universidade Federal de Santa Catarina está intermediando via fundação e a prefeitura, e dentro do escopo do objeto contratual, a gente tem o fornecimento de uma solução tecnológica de sistema que está denominada aqui como Sistema de Gestão de Dados Cadastrais. Então, se a gente for rapidamente olhar no contrato, né? O contrato traz para a gente um item que, entre todas as informações que estão previstas e todos os serviços que estão previstos, existe o sistema de gestão de dados cadastrais, aonde está previsto, né, a estruturação de uma base de dados com revisão e atualização de dados cadastrais e a implantação de um sistema de informação territorial. Então, a ideia é vocês entenderem um pouquinho o que significa um sistema de informação territorial e para que esse sistema está surgindo, né? Que no objeto contratual ele diz que está surgindo para possibilitar a atualização e recuperação de dados alfanuméricos e dados espaciais. Então, é interessante aqui a gente, para esse nosso fórum aqui, daqui para frente vocês começarem a refletir um pouco, quais são os dados cadastrais que existem, que são de interesse do município em fazer a gestão, o que um sistema de informação territorial ajuda nesse objetivo de manutenção de dados e atualização de dados, tanto alfanuméricos quanto espaciais. E o que é isso, né? O que é um dado alfanumérico ou um dado espacial? Então, hoje, a ideia é mostrar genericamente, de uma forma muito abrangente, o que é um sistema de informação territorial, como é que as informações alfanuméricas vão parar lá dentro e como é que as informações espaciais estão bem lá dentro, como é que essas coisas se comunicam e quais benefícios vocês podem ter com um sistema como esse. Tá? Então, dentro do objeto contratual que a gente está executando, está previsto um sistema de gestão de dados cadastrais que, dentro do objeto, ele é apelidado de um sistema de informação territorial, né? Mas o que é um sistema de informação territorial? Um sistema de informação territorial, ele pode ser entendido como um sistema que vai gerenciar os seus cadastros, o seu cadastro territorial multifinalitário, permitindo que ele seja agregado dados temáticos e ter um relacionamento com o registro de imóveis. Ou seja, você ter várias
conexões entre os diversos temas cadastrais que você quer tratar, dando um cunho para o seu gerenciamento territorial multifinalitário, podendo fazer uma vinculação entre os registros de imóveis que vem ajudar a proporcionar uma gestão territorial mais eficaz, mais eficiente. Então, o objetivo principal de um sistema de informação territorial é fornecer uma ferramenta tecnológica que venha proporcionar manutenção, manipulação dos seus dados cadastrais, que tenha um georreferenciamento, que tenha uma localidade espacial, e isso venha ajudá-los nas tomadas de decisões e na gestão do seu planejamento urbano. Então, o sistema de informação territorial, ele é um sistema de informação geográfico que vai agregar base cartográfica e base cadastral, colocando ferramentas de manipulação que venham ajudar na manipulação dessa base cartográfica e desse dado cadastral, e tentando abranger os mais diversos temas possíveis dentro da municipalidade, temas esses que podem ser os mais diversos, a gente já vai mostrar alguns deles, e, se possível, fazer um link dessas informações do seu espaço territorial com seus registros de imóveis, onde você está também trazendo toda a informação de posse e propriedade vinculada ao seu espaço territorial. Então, o sistema de informação territorial, o grande objetivo dele é dar ferramentas e dar subsídios para controlar as informações que venham ajudar na gestão do seu espaço territorial. Mas como é que isso aí é possível ser feito, né? Isso é possível ser feito através de modelagem de dados e de fornecimento de dados e tecnologias. Então, basicamente, vocês podem, dentro de um sistema de informação territorial com as tecnologias que são modeladas e implementadas, colocar os mais diversos temas que a gestão territorial precisa. No caso de Nova Serrana, hoje, os dois temas que estão muito focados, e a gente vai mostrar isso na apresentação, são os temas que estão cuidando do cadastro imobiliário e do cadastro de infraestrutura, mas um sistema de informação territorial, você pode expandir isso para outros temas, tornando o seu cadastro territorial multifinalitário. Então, você pode ir para a área que vai cuidar do seu plano diretor, que vai cuidar do seu zonamento, pode abarcar o cadastro rural, pode abarcar também o tema saúde, educação, meio ambiente, ou seja, todas as políticas que você precisa para uma gestão do seu espaço territorial, ele pode necessitar de informações. Essas informações podem ser parametrizadas, podem ser modeladas e trazidas para um sistema de informação, ajudando você a manter essas informações e tomando decisões a partir desses dados modelados. E isso é possível a partir do fornecimento e da implantação de um sistema esse que é o Sistema de Informação Territorial, e esse sistema, para ele ser implementado, ele tem que ser trabalhado em algumas vertentes. A gente divide essas vertentes em 5 pontos principais, sendo eles pessoas, procedimentos ou métodos, dados, software e hardware, que são as tecnologias embarcadas. E dentro do projeto como um todo, a Ingefoto, junto com a universidade, ela está bastante focada na produção, organização e atualização dos dados e o fornecimento de um software para dar versatilidade na utilização desses dados. Contudo, as pessoas que são vocês, por exemplo, que estão reunidas aqui, precisam estar engajadas, treinadas, envolvidas, precisa que os fluxos de processos sejam adequados para que esses dados, através do software, sejam mantidos e sejam constantemente utilizados, e precisa de uma infraestrutura tecnológica de comunicação da tecnologia da informação, que vão ser os hardwares, para suportar todo esse armazenamento de dados e esse processamento de dados. Então, todas essas partes precisam ser trabalhadas no sistema. A gente vai mostrar uma parte dela agora, que é dados e software, né? Mas existe todo outras vertentes que precisam ser trabalhadas e vão ser trabalhadas num determinado momento. O sistema que a Ingefoto está trazendo para vocês, como sendo um sistema de informação territorial, ele tem algumas premissas. As premissas básicas dele de arquitetura de desenvolvimento é ser uma arquitetura de desenvolvimento baseada em software livre. Então, todo o desenvolvimento desse sistema, ele foi feito sem nenhum software comercial, sem nenhum custo de licenciamento.
Toda a arquitetura dele é baseada em web, então não precisa fazer instalação, não precisa fazer nenhuma operação na máquina do usuário para poder utilizar o sistema, basta que ele tenha acesso ao ambiente através de uma rede de internet e que ele tenha, obviamente, permissão de acesso. Ele é um sistema totalmente modular e permite integração com sistemas legados. Por exemplo, esse sistema de informação territorial, ele pode ser integrado com o sistema de registro de imóveis, caso o cartório permita, ele pode ser integrado com o sistema tributário, que é o que a gente vai estar fazendo, e com alguns outros sistemas que possam fornecer dados. Ele permite também fazer essas integrações. Tudo isso é possível e suportado porque a gente implementa uma infraestrutura tecnológica. Hoje, a infraestrutura tecnológica, toda ela está sendo fornecida pela Engefoto, e essa infraestrutura vai ter que ser levada para a prefeitura num determinado momento. Então, a equipe de TI da prefeitura tem que estar preparada para receber e preparada para fornecer a mesma infraestrutura que vocês vão perceber que a gente está utilizando no sistema. Então, a gente precisa de ter servidores que vão armazenar os dados e vão servir de chave de acesso para os processamentos que o usuário vai fornecer, e a gente precisa dessa infraestrutura dentro da prefeitura em algum determinado momento. E o sistema que a gente está implementando, o nome dele é GeoWise, a gente está implementando ele na modalidade web, a gente também tem uma modalidade móvel, mas não é escopo nesse momento. E para vocês saberem como estamos tratando de dois temas básicos iniciais em Nova Serrana, que é o imobiliário e a infraestrutura urbana, a gente está fornecendo nesse sistema de informação territorial só os módulos básicos, que são os que estão assinalados aí em negrito. Então, vocês vão verificar que existe um módulo que só trabalha com a manipulação do mapa, um módulo que trabalha com os dados imobiliários, outros dados de infraestrutura, um para geração de relatórios, e toda a parte do núcleo que vai trabalhar com segurança e configurações do sistema, isso vai ser fornecido. Outros temas, caso a Nova Serrana venha a precisar, por exemplo, olha, preciso trabalhar com dados da saúde, dados da educação, dados do meio ambiente, o sistema pode trazer para dentro dele essas informações e ajudar nas operações com essas informações? Pode ser discutido num segundo momento. Nesse primeiro momento vai ser focado ao cadastro imobiliário e a infraestrutura, e todas as informações de camadas, como o professor comentou, elas são suportadas pelo módulo mapa, e essas camadas podem ser as mais diversas possíveis, como vocês vão ver na apresentação do João Destro. Então, de modo gerais, o que eu gostaria de apresentar rapidamente era como era a infraestrutura de um sistema de informação territorial que está previsto dentro do escopo do trabalho, e alguns detalhes que são importantes para a apresentação. Então, o Destro vai tomar a frente agora das apresentações mais de operação do sistema, que são mais interessantes, fazendo essa apresentação em duas partes também, uma parte estática para ter ganho de transmissão de conhecimento, e depois uma parte operacional mais prática também. Então, eu agradeço a atenção de todos aí e passo a palavra aí para o João Destro dar continuidade na apresentação. Ok, Everton, obrigado. Boa tarde, pessoal. Eu vou compartilhar minha tela. E daí, como o Everton comentou, nós vamos dividir a nossa apresentação aqui em duas partes. A primeira parte, uma parte estática. Está vendo a minha tela, Everton? Aí? Sim? Então tá, nós Ok, vamos Destro. dividir. E daí, essa primeira parte, a parte estática, ela facilita a parte didática e também é um documento para vocês recorrerem, né, na hora de ou alguma dúvida na consulta, ou quando vocês quiserem disseminar essa informação para outras pessoas que não puderam estar presentes na apresentação. Então, vai ficar o vídeo disponível e é uma fonte de recorrência para vocês aí. Então, vamos lá. Então, aqui o objetivo do projeto, da apresentação, é mostrar as funcionalidades básicas do CIT, né? A questão de visualização, consulta e manipulação da base gráfica, né? E a autenticação, eu vou mostrar aqui o login, logout, a questão de senha, né? Aqui no sistema, cada usuário ele tem uma
uma característica específica de utilização dos dados, né? Tanto consulta quanto manipulação. Então, esse login ele é importante para definir o que o usuário vai ter acesso ou não no sistema, né? O que ele pode ver e o que ele pode alterar. E as interfaces que nós vamos visualizar, como o Everton comentou, nós vamos mostrar ali o menu do mapa, o menu principal, e os dois módulos iniciais, que é o módulo imobiliário e o submódulo infraestrutura. Então, essa é a tela inicial do sistema, né, onde você entra com o teu nome e a tua senha, e caso você esqueça, né, você clica a opção e para o e-mail que você indicar, vai a senha da tua utilização. Logando o sistema, essa é a tela inicial, né? Então, nessa tela inicial também, para a saída do sistema, você tem esse ícone, né? Onde você seleciona que é a opção de sair, ou se não, na outra opção, você altera a senha e tem aqui a entrada das senhas atuais e a nova senha, caso você queira. Tá? Então, essa é a entrada do sistema. Como o Everton comentou, nós vamos no primeiro módulo, que é o módulo de mapa, que basicamente é a funcionalidade que lida com toda a base de dados, né? A base espacial. Tem aqui um produto bastante interessante, né? Eu acredito que na prefeitura tem pessoas que não tem demanda com cadastro, mas tem demanda de dado espacial. Então, esse núcleo aqui é um núcleo importante. Eu vou focar aqui em umas ferramentas para vocês gerarem produtos, né, de impressão. Então, com certeza, amanhã mesmo, vocês tendo acesso ao sistema, vocês já vão conseguir gerar produto aí para o dia a dia de vocês. É bastante interessante essa opção aqui. Então, no menu inicial, eu tenho do lado esquerdo o acesso aos menus, né? Então, aqui nós temos os menus e os submenus. Depois aqui nós vamos ver com calma, cada ícone desse aqui vai chamar um menu, um módulo específico, né? Essas funcionalidades são as funcionalidades de mapa, né? A gente chama menu número 1, é basicamente ferramenta para vocês tratarem com o mapa na tela, né? E do lado direito, algumas funcionalidades específicas, geração de alguma informação, o acesso a um dado específico, né? Gerar mapas temáticos e impressão, né? Ferramentas de medidas, então a gente vai ver isso com calma, né? Uma opção interessante aqui, ó, na questão do rodapé, se vocês clicarem nesse ícone, nós temos essa opção do minimapa. Tem um quadro vermelho aqui, você movimentando esse quadro vermelho para a base do mapa que está aparecendo, a tela principal ela é deslocada, o mapa, para a região que você solicitou. Um outro dado importante, né, o sistema ele apresenta os dados em 4 tipos de coordenada, né? A primeira coordenada aqui é pseudo-Mercator, WGS 84. A segunda opção é Sirgas 2000, grau, décimo de grau. Depois é Sirgas 2000, grau, minuto, segundo. E a última é numa projeção UTM no Fuso 23S. Aqui também, como o professor comentou, no momento oportuno a gente vai falar com mais detalhes sobre essa característica, né? A outra opção, você clicando aqui na escala, veja que eu estou na escala 2844, é uma escala quebrada, né? Então, caso você queira display na tua tela aqui em coordenadas em escalas redondas, tem aqui uma opção de 1 milhão até 250, né? Então, está passível para você disponibilizar. Outra opção é você clicar o botão direito na tela do mapa, em qualquer posição, né? Então, abre uma caixa aqui com as informações. Nessas informações, a gente apresenta aqui as coordenadas do ponto, são aqueles 4 grupos de coordenada que eu mostrei. E aqui também, se você ir na aba Informações, aqui a gente tem pouca informação no cadastro, né? Nós ainda estamos em fase de construção, mas é uma opção de você ter informação referente ao dado no local que você clicou. A outra opção marcada em vermelho aqui, ó, ver no Google Maps. Então, se você clicar aqui nessa opção, ele passa para uma outra página, né? E daqui tem disponível um dado com a base pública do Google, né? Então, você tem acesso a essa informação direto do site, né? Então, aqui também eu coloquei uma tela com a descrição de todas as ferramentas de manipulação do mapa, né? Então, aqui é bem sugestivo aqui, né? Então, aqui aproxima para a extensão, né? Traz todo o mapa enquadrado na tela. Aqui você faz um zoom numa região, aí você aproxima, afasta, e vai para uma coordenada,
para o início, né, na página, na entrada quando você carrega a página, né, volta uma posição, avança uma posição, tela cheia, configuração de Snap. Eu coloquei uma estrela aqui, ó, porque essas duas opções, nas demais, você clica no comando e ele já executa. Aqui ele abre uma caixa, né, uma caixa de parâmetros, né? Então, se você for aqui na opção ir coordenada, ele abre uma caixa e você entra com a coordenada para onde você quer ir. No caso aqui, coordenada UTM, é a coordenada E, vírgula, coordenada N, né? E aqui também você tem que dizer o sistema de referência que você vai utilizar, né? Se é a coordenada UTM, tem que ser siglas UTM 23S. Também você pode mandar em coordenada geográfica, latitude e longitude, décimo de graus, siglas, décimo de grau, e quando você adicionar, ele coloca um ponto. Eu escolhi aqui, caiu na prefeitura, né? Uma outra ferramenta que é a configuração do Snap. Isso nós vamos utilizar no momento de criação e de edição, é o Snap e a aderência, né? Aquela opção que você tem do cursor saltar na ponta de um elemento qualquer. Então, você indica aqui quais as camadas que você vai trabalhar, a tolerância do Snap, a escala que você quer trabalhar também, e aqui os tipos, né? Para vértice, segmento, prolongamento, interseção, pontumento. Então, tem as várias opções aqui, né? E do lado direito, os comandos, as funcionalidades que nós vamos utilizar aqui. Depois, na prática, lá a gente vê uma a uma aqui como é que funciona. Então, controle de camada, controle de transparência, impressão, ferramenta, rascunho, Google Street View, mapa temático, arquivo CSV e o mapeamento 360 graus. Esse imprimir mapa aqui que eu acho interessante, aqui é uma ferramenta que vocês vão poder usar imediatamente aí no dia a dia, gerando plantas para diversas atividades, né? Então, dessas ferramentas aqui, ó, a primeira é o controle de camadas. Veja, nós temos aqui 3 grupos principais, né? Iniciais de camadas, né? Na construção, nós estamos elaborando, né? Então, essa carga aqui, no final, ela vai ficar completa, mas, por enquanto, nós temos uma parte. A primeira parte aqui é o urbano, que cuida especificamente do cadastro imobiliário, né? Então, nós temos aqui as informações que tem vínculo do dado alfanumérico com dado espacial. A cartografia é a cartografia que está sendo gerado, né? A cartografia atual, e o grupo mapa base, né? Que são os elementos que a gente tem aqui de referência que nós podemos utilizar como fundo do nosso mapa, né? Nessa opção, se você clicar nesse item, ele abre a opção do urbano, né? Então, nós temos as subcamadas, que nós chamamos aqui, né? E no caso do urbano, nós temos quadra, os lotes, os trechos de logradouros, os setores e os quadrantes, né? Depois eu vou mostrar isso aqui para vocês com calma, né? E uma opção, na questão das camadas, vocês ligam e desligam ali no ícone, né? E uma opção que nós temos para você não ficar ligando e desligando, nós criamos um recurso aqui, que é o recurso por escala. Então, os layers eles serão ligados e desligados de acordo com a escala que você está tratando no mapa, para que você não precise toda hora recorrer à caixa de camadas, né? Então, eu vou mostrar aqui o efeito. Olha, eu estou ampliando, ó. Numa escala mais próxima já apareceram os trechos de logradouro, numa escala mais próxima as quadras, numa escala mais próxima o polígono dos lotes e numa escala mais próxima já a identificação dos lotes, ó. Então, estas opções de camadas, né, elas serão mostradas ou não de acordo com a escala que você está trabalhando no mapa. Essa é uma funcionalidade interessante e ela agiliza bastante o trabalho, né? Porque quando você está aproximado, você quer detalhe, né? Se você está afastado, você não quer detalhe, então o sistema já trata isso rapidamente para você, né? A segunda ferramenta é controle de transparência. Então, veja, eu coloquei uma aqui, ó, que é a de vegetação, né? Que é a que é mais interessante para visualizar a ferramenta. Então, eu estou com a caixa com 0 de transparência. Para a próxima, eu coloquei 38, eu arrastei aqui o círculo de rolagem, ou senão você informa um número aqui. Mas veja que já teve aqui aumentou a transparência, e se eu aumentar para 58, já fica mais evidente aqui a transparência. Então, essa é a ferramenta de controle de transparência. Você pode fazer com qualquer camada que esteja disponível aqui no controle de camadas. O próximo é imprimir mapas, né? Então, nessa opção, ele vai abrir essa caixa, né? Então, todas as camadas que estiverem abertas, elas serão apresentadas aqui
na caixa de impressão, né? Essa é um modelo que já foi estabelecido, aqui é um template que já foi definido com o logo e a escala, já foi acertada aqui a formatação. Então, veja, eu tenho uma barra aqui de zoom. Esse zoom aqui, pessoal, é interessante, eu vou mostrar. Então, você acerta aqui o teu mapa, os temas que você quer que apareçam no mapa, que você pode habilitar ou desabilitar, e uma opção de impressão são aqueles formatos padrões, né? Então, tem do A4 até o A0 e retrato ou paisagem, né? Então, você tem essa opção de... Essa é a ferramenta que eu acho, pessoal, que vocês já poderão utilizar rapidamente aí, né? O dia que tiver acesso ao sistema, já podem começar a gerar material aí para o teu dia a dia, né? A próxima ferramenta é a ferramenta de medida. Também você pode, numa área... Então, você tem a pontual, aqui é a medida de distância, um polígono e o azimuth. E aqui é o efeito deles, está vendo? Quando você define um ponto, ele vai inserir uma coordenada. Esta coordenada é o tipo de coordenada que está definido aqui no rodapé, né? No caso, aqui estava definido coordenada geográfica, grau, minuto, segundo. Então, apareceu aqui. Essa reta aqui ela tem distância de 39 metros. Esta área tem 578. E o azimuth, né? Esse azimuth é um ângulo numa linha vertical aqui, ó, norte, é um ângulo horário, né? Então tem 30 graus de azimuth. É interessante, pessoal, que essa informação essa medida que você gerou aqui, ó, se você entrar na impressão, elas estarão presentes. Então, aqui também é uma outra possibilidade de vocês passarem alguma informação temporária aqui para o pessoal que vai para campo, né? E daí esse documento sai na impressão e vocês geram o relatório que vocês queiram, né? Então, facilita bastante. O rascunho é mais ou menos a mesma coisa, né? Então você insere elementos ali de identificação para alguma atividade e também quando você vai para a impressão eles ficam presentes aqui, né? A próxima é no Google Street. Então, se você tem um ponto na tela que é centralizado, esse ponto vai aparecer nesta tela, com essa subtela aqui embaixo, ó. Veja que eu tenho um triângulo aqui, ó, onde eu tenho o ponto da imagem e o visor da câmera aqui, né? Então, você consegue girar isso aqui, depois nós vamos fazer. E essa opção aqui de falsa cor é porque nós temos uma cota de utilização do Google aqui na Foto, né? E nós já estouramos essa conta para uma conta free, né? Então, caso a prefeitura vá utilizar isso, aí teria que ter uma licença aqui, né? Um código de utilização, e daí a imagem ficaria em cor natural, né? A outra opção é gerar mapa temático, né? Esse mapa temático, eu vou carregar aqui. Esse mapa temático, a informação não é de Nova Serrana, né? É o mapa de um outro município. Como nós não temos o cadastro consolidado ainda, né? Nós estamos em fase de construção, eu só coloquei aqui para vocês conhecerem. Então, todos os mapas, né? Todos os dados que vocês têm aqui no parte espacial e que tem vínculo com o cadastro, vocês poderão gerar aqui mapa temático com as cores interessantes, né? Com a classificação que vocês quiserem. Aí tem classificação quantitativa ou qualitativa, também vocês receberão treinamento do que significa esses dois tipos de classificação, né? Mas essa é a ferramenta de impressão. O outro é um arquivo CSV. CSV é um arquivo TXT, onde você tem o ponto, a coordenada separado por ponto e vírgula, né? E daí, quando você carregar aqui, importar os dados, o efeito é esse, né? Eu coloquei 4 pontos aqui, ó. E daí, sobre o mapa, ele vai apresentar esses pontos em azul, né? O mapeamento 360 graus também, né? Vocês conhecem. Então, se eu clicar aqui no mapeamento, eu estou numa região, aqui é o terminal rodoviário, né? Então, está aqui, mesma coisa, né? A câmera está voltada para a posição da tomada da foto e para que lado está voltado. Daí você pode girar aqui, depois nós vamos fazer lá na base. Então, este é o módulo do mapa, tá? Então, vocês têm condições de ter acesso a todos os dados que estão lá na base, né, de informação, e aqui agora nós vamos para o módulo imobiliário. Antes do módulo imobiliário, eu queria mostrar para vocês aqui que Nova Serrana ela teve uma proposta de alteração, né, de atualização da geocodificação. Então, essa é uma proposta lá da consultoria da universidade, né? Então, foi criada uma geocodificação baseada em quadrante, né? Então, o que acontece? Vocês têm aqui em vermelho o limite do município, né?
e daí na ortofoto aqui os limites das porções urbanizadas, né? Então, nós criamos aqui uma grade de linha e coluna, né? Esses quadros aqui, eles são mais ou menos, eles são coincidentes com o enquadramento sistemático de IBGE 1/10.000, né? Então, vocês têm aqui linha e coluna, né? Então, tem de 00 até 44. Então, aqui nós definimos o quadrante, né? Depois dentro do quadrante, nós pegamos o quadrante 00 aqui, ó, e subdividimos em setores. Então, também tem uma linha e coluna aqui, ó, né? Em ordem crescente, de baixo, da esquerda para a direita e de baixo para cima, né? E aqui nós temos já as quadras. Então, dentro do setor, nós selecionamos o centroide das quadras, e essas quadras elas receberam uma numeração de 1 a N, né, também. Tanto o quadrante quanto o setor, nós aumentamos da esquerda para a direita, de baixo para cima, e as quadras também, tá vendo? As quadras mais à esquerda e mais abaixo, elas terão números iniciais aqui, ó, e na parte superior do setor, os números das quadras eles são maiores. Então, com o tempo, né, quando vocês se ambientarem com essa codificação, com o tempo, pela inscrição, vocês saberão em que posição do município ela está ocorrendo, tanto no quadrante, quanto no setor e na quadra também. Então, vai ficar uma numeração bastante sugestiva, né? Então, esta quadra aqui, ó, eu trouxe ela para cá, e com a base de numeração dos lotes. Então, veja, a quadra aqui A2, o quadrante 22, setor 00, quadra 12. Aqui eu estou com ela 2, 22, 00, 12, né? E aqui a numeração dos lotes, ó, 1, 2, 3, 4. Então, esta é a nova codificação, onde eu tenho o quadrante, o setor, a quadra e o lote. Então, aqui nós amarramos a unidade do lote, né, na nova codificação. Então, estes números, esse grupo de números é que vocês verão aí no tratamento do sistema de agora para diante. Então, essa informação é importante, né, para que vocês entendam da onde que saiu a nova inscrição imobiliária. O que está se fazendo agora, né, nós estamos fazendo um deparo, né, da codificação antiga que a prefeitura tinha para essa codificação nova. Então, este lote aqui, ó, ele tem uma codificação antiga que tem que ter trazido para cá, e é o que nós estamos fazendo agora, né, para trazer todos os dados do cadastro imobiliário para dentro do sistema, né? Então, no cadastro imobiliário, no sistema, nós vamos acionar esse ícone aqui, ó, como eu comentei, né, aquele ícone de módulo. Então, é o módulo imobiliário. Então, está aqui rapidamente, né, que é a manutenção do cadastro imobiliário, né, e faz o relacionamento dos dados alfanuméricos com os dados espaciais. Então, você clicando aqui, ele abre essa tela. Veja, essa tela tem um dado importante, ó. Nós estamos trazendo agora para vocês um dado importante do sistema, uma característica importante, né, que é a conciliação do dado espacial com os dados do cadastro. Então, o dado espacial fica na tela, na parte superior, e os dados do cadastro ficam nesse ambiente que nós chamamos de grade, né? E nessa grade, nós temos alguns elementos importantes aqui, ó. Eu ampliei aqui para mostrar para vocês, depois vocês vão se ambientar com essas informações, mas, assim, rapidamente, nós temos aqui a unidade territorial, que é o lote, aí nós temos a unidade autônoma, que é um elemento novo, né, no cadastro, que faz uma vinculação dentro do lote com os proprietários dos elementos que fazem parte do lote, e a unidade de avaliação, que são as edificações, né? Então, fisicamente, vocês terão o lote desenhado e a edificação. E a unidade autônoma é uma entidade que mostra quem é proprietário desses elementos que estão no lote. Então, essa é a estrutura básica do sistema, né? Então, também, aqui no rodapé, nós temos alguns ícones importantes aqui, ó. O primeiro aqui é para você paginar a grade, né? A grade ela é apresentada de 25 em 25 linhas do cadastro, né? E daqui tem os elementos aqui de exportação. Então, veja, eu ampliei aqui, coloquei na horizontal, ó. O primeiro, tudo que eu estou falando aqui são os elementos da grade, né? Então, ó, o primeiro, eu gero uma planilha. Se você exportar, vai ser gerada uma planilha, né?
territorial. Se você usar o segundo ícone, vai gerar um arquivo TXT, o outro um PDF, o próximo um arquivo JSON e aqui um CSV. E se você clicar no último aqui, ele vai exportar um arquivo SHP, e o arquivo SHP ele tem, no mínimo, 4 extensões, né? Que é o SHP, o PRJ, o DBF e o SHX. Então, nesses 3, nós criamos aqui um arquivo zip, né? E esse arquivo zipado, aí você pode abrir ele num software qualquer aí de manipulação que vocês tenham, né? No ArcGIS ou no software livre do QGIS. Então, essa é uma forma de você exportar elementos aqui do ambiente, exportar tanto elementos alfanumérico como os elementos espaciais, né? Também, os elementos que eu tenho na grade, veja aqui no canto direito, eu tenho disponibilizado na grade 1 de 25 de 36.620 lotes. Então, a grade ela só mostra de 25 em 25, você tem que avançar aqui as telas, né? E toda a grade que você tem apresentado, se você der um zoom na feição, ele vai ficar em amarelo e vai centralizar aqui na tela. Então, os elementos que eu tenho aqui, descrito, são esses que estão aqui. Então, essa é a ferramenta que faz zoom para as feições. A próxima ferramenta é uma característica que é assim, se você clicar nesse ícone, nessa caixinha da linha, você clicou aqui, automaticamente o sistema já centraliza o lote aqui na tela. Então, essa é... E outro dado importante, né? No sistema, os dados alfanuméricos e gráficos eles estão no mesmo registro, né? Então tem uma relação umbilical aqui entre o espacial e o alfanumérico. Você clicou aqui, ele já mostra na tela. Então, essa é a primeira evidência aqui da grade. A segunda opção, né? Também eu posso fazer uma pesquisa aqui. Eu selecionei a lupa, entrei com uma inscrição imobiliária. No caso aqui eu ampliei, é o 12.31.172.005. Chamei a ferramenta, escrevi a inscrição, mandei pesquisar, ele selecionou a linha, tá vendo? Esta linha é desta pesquisa, e aqui, clicando no quadrinho, está aqui o lote já centralizado. Então, essa é uma forma de você localizar rapidamente um imóvel. O segundo ícone aqui em azul, se você clicar, é para você ter acesso aos dados do cadastro. Clicou, ele abre do lado direito aqui, as informações cadastrais. Em Nova Serrana ainda nós temos pouca informação cadastral, mas a hora que o cadastro estiver completo, então provavelmente não, com certeza aqui vocês terão os dados do BIC, né? Todos eles disponibilizados aqui, e os dados aí terão os dados do territorial, da unidade autônoma, da unidade de avaliação, e sempre no final vocês vão ter um mapa de localização aqui do territorial e uma foto de fachada, tá? Um outro item importante aqui no cadastro é que você pode fazer as mesmas exportações que eu comentei lá da grade e também gerar os dados espaciais, né? Só que aqui, pessoal, quando você faz a exportação, você está exportando um registro só, né? Então, se você está lá que nós estamos aqui no lote 005, só vai os dados do cadastro do lote 005. E também a exportação só vai desse lote, e você pode gerar DXF para o CAD, Shape, KML para o Google, ou JSON para uma outra aplicação qualquer. Um outro dado importante aqui, é essa aba de documento, né? Então, quando você clicar no documento, vai abrir uma opção dos documentos que você tem cadastrado nesse imóvel, que nós podemos cadastrar algumas informações importantes aqui. Uma delas é a foto de fachada, vou clicar aqui para abrir, essa foto de fachada que nós incorporamos. Nós podemos inserir aqui uma outra fotografia, uma outra imagem, que é uma planta baixa, ou você pode inserir aqui várias fotografias, uma construção, um projeto que a prefeitura está implantando. Então, de tempos em tempos, você vai lá e tira uma fotografia e você faz um timeline aqui, né, das datas que você tirou a fotografia e você incorpora. Então, praticamente, isso daqui vira um gerenciador de documento eletrônico, né? Então, aqui também você pode passar documento. Aqui eu coloquei uma escritura qualquer. Então, qualquer documento que você tenha, né, arquivo PDF, qualquer coisa, um filme, um vídeo, você pode incorporar aqui. Então, essa é uma ferramenta importante para vocês armazenarem informações. Não precisa mais pastas no teu desktop aí, ou na tua nuvem com os documentos. Você pode trazer para dentro do sistema e fica tudo armazenado aqui de forma de acesso rápido e direto, né?
A outra opção aqui você tem histórico, né? Você pode criar os históricos das alterações, todas as alterações elas ficarão armazenadas, e nós temos aqui histórico de alteração do dado alfanumérico e da geometria, né? Então, são os dados que a gente pode manipular aqui na informação do dado cadastral. Uma outra pesquisa também, veja, eu coloquei aqui a mesma inscrição, só que eu eliminei o lote, né? Então, por consequência, ele traz todos os lotes daquela quadra. Também, cliquei na lupa, escrevi a inscrição, pesquisar, selecionou tudo, eu zoom para a feição. Então, naquela quadra eu tenho 12 elementos, e quando eu dei o zoom, apareceu aqui. Então, essa é a quadra 1231.172, com os lotezinhos aqui representados. Uma outra pesquisa é o gerador de pesquisa. O gerador de pesquisa, ele nada mais é uma lupa, é a lupa ampliada, onde você pode inserir quantos campos você queira aqui para fazer a tua query, né? No caso aqui, é de outro município, não é daqui de Nova Serrana, porque ainda não temos dados cadastrais, mas o exemplo aqui eu fiz, eu quero uma territorial onde o patrimônio é igual a público, territorial onde a ocupação é igual a não edificado. Então, eu quero saber todos os lotes que são da prefeitura e que não está edificado. Então, no caso aqui, nós encontramos 341, e na primeira caixa aqui da grade está com os 25, né? Então, esta é uma forma de você montar a sua pesquisa. E toda vez que você quiser um novo campo, aí, nova condição, você vai criando aqui. É claro que quanto mais campo você implementar aqui, né, mais carregada fica a pesquisa, mas você tem a possibilidade, teoricamente, de fazer um cruzamento com todos os campos de todas as tabelas disponíveis aqui. No caso, eu coloquei territorial, mas você pode colocar de logradouro ou de algum serviço que tenha no cadastro, né? Porque como é um cadastro multifinalitário, tem uma modelagem de dados específico para isso, todas essas tabelas, de alguma forma, ela tem uma conexão, né, e você consegue, por esses caminhos, fazer a tua pesquisa, né? Agora, no menu, no menu do imobiliário, nós temos mais algumas ferramentas disponíveis aqui, mas eu vou me ater a duas específicas, né? Então, aqui, eu posso fazer pesquisa espacial pontual, né? Então, eu vou clicar aqui a primeira. Pontual. Se você clicar na pontual e bater no lote, ele seleciona aqui, Então, este lote está aqui o cadastro dele. E aqui você pode fazer o que quer, né? Você pode abrir a ficha, você pode ver aqui os dados da autônoma, da avaliação. Então, aqui é uma pesquisa pontual. O próximo é uma pesquisa linear. Então, você seleciona uma linha, aí todos os lotes que têm contato com aquela linha vão aparecer para alguma tarefa que você queira, né? Criou a linha, ele faz um cruzamento aqui um cruzamento espacial e mostra para você. O próximo é um polígono, né? Então, veja que está na grade, fica tudo em amarelinho aqui, o que foi selecionado. Um círculo, né? Aí você clica na tela e abre, ele faz o círculo. E o outro, você cria a linha, bota um buffer aqui, ele cria uma área em volta cria o buffer. Obter informações. Aqui também, é uma outra ferramenta que abre no módulo do imobiliário. Então, você chama a ferramenta e você clica num lote qualquer na tela, ele abre aqui a ficha cadastral. E eu coloquei aqui, pessoal, funcionalidades complementares. O que seria isso? Lembra que quando eu cliquei aqui no azul, ele mostrou o lote? Então, eu saí do cadastro e achei o lote. Com esta ferramenta, nós clicamos no lote e achamos o cadastral. Então, por isso que elas são complementares. Uma do cadastro eu acho o lote e a outra do lote eu acho o cadastro. Então, são duas ferramentas complementares. A outra opção aqui é o Layer Swap, né? Aqui é um dado interessante. Depois, lá na prática, nós vamos mostrar para vocês como que é. Então, aqui, basicamente, você muda a tela, você divide a tela e do lado direito você tem uma camada e do lado esquerdo outra. E daí você caminhando aqui, você vê as diferenças que tem, né? Fica dinâmico, né? Você vê a diferença que tem de uma área para outra. A gente vai ver uma área específica ali bastante interessante. Então tá, então ali nós terminamos o cadastro imobiliário, agora vamos para a infraestrutura, né? Onde estão os equipamentos urbanos. Então, da mesma forma, né? Aqui no ícone nós vamos fazer a chamada, né? Aqui num semáforo, né? Então também a manutenção da infraestrutura, cadastro de logradouro,
né? E algumas informações referentes ao nosso... Veja, pessoal, o GeoWise, o CIT, né? Ele tem uma característica de aqui uma configuração que ela se repete em todos os módulos, tá? Então, você aprendeu, você conseguiu entender como é que é a dinâmica dos elementos na tela, aí fica fácil, porque todos eles são exatamente iguais. Então, nós temos aqui a grade com os dados do logradouro, aí nós temos aqui as abas, né? 3 de logradouro, as informações pertinentes, né? Aqui também nós temos o campo do boletim, e aqui as características. E também embaixo aqui as mesmas ferramentas lá do cadastro imobiliário, né? Então, seguindo aqui, ó. Também, se você selecionar uma linha do cadastro, o logrador vai ser centralizado na tela, né, mostrando. E também, ó, eu fiz a classe, eu selecionei uma linha, tá? Então, quando eu for para o trecho de logradouro, ele só vai me mostrar os trechos de logradouro daquele logradouro. Então, no caso, esse logradouro aqui, nós temos 5 segmentos. Então, cada cruzamento desse aqui é um segmento individualizado que está identificado aqui na tela dos trechos de logradouro, né? Também, se eu clicar no azul, eu tenho aqui os dados do logradouro, né? As informações pertinentes, e abaixo do logradouro, todos os dados referentes ao trecho de logradouro, né? Também aqui eu tenho a informação do trecho, né? E aqui uma foto do logradouro, que aqui não apareceu. Da mesma forma, né? Na lupa, eu coloquei aqui, ó, Tiradentes, né? Identifiquei a rua Tiradentes, ele já me selecionou aqui o registro e já deixou em vermelho aqui, ó, os trechos da rua Tiradentes. Tá? Também aqui, né, você seleciona a lupa, entra com os dados, clica em pesquisar, aí ele faz a seleção. Então tá aí. Eu coloquei algumas camadas de mapa aqui só para vocês, só para ilustrar aqui a opção. Então a primeira camada aqui, uma camada interessante, é a camada é uma camada que já vem essa foi gerada na cartografia, né? E daí nós colocamos aqui como um mapa temático. Eu tenho aqui, então, edifícios, né, com mais de 4 pavimentos, tem os barracões, base de prédio, construção, edificação, fundação, igreja, marquise, ruína, telheiro. Então, eu já tenho uma pré-classificação aqui, né? E vocês têm acesso também. Então, esses dados estão disponíveis nas camadas lá para vocês utilizarem a hora que vocês quiserem. Aqui também outro mapa interessante é o sistema viário em polígonos. Ó. Então, você precisar de uma informação referente à área de um logrador ou de uma área específica, então é só você selecionar esse grupo de polígonos, né? Exporta lá para um ArcGIS ou para um QGIS, e lá você faz a quantificação que você queira, né, dos elementos que estão criados aqui na base. Um outro elemento aqui é de vegetação, que eu gerei, né? Tem aqui as árvores, né? Tem tudo disponibilizado. Um outro elemento aqui é a hierarquização do trecho, né? Essa aqui é uma informação que foi utilizada na planta de valores. Então, nós colocamos aqui isso aqui valora, né? O imóvel, se ele está próximo ou não dessas vias. Então, aqui a BR está em vermelho, aí as vias principais aqui estão em preto, né? As secundárias estão em azul, e as demais aqui nós classificamos como terciária, né? São os dados que tem Então, é isso. Então, aqui nós terminamos aqui essa apresentação estática, né? Para que vocês tenham esses dados como fonte de informação. E agora vamos acessar aqui o nosso sistema. Vou só mudar aqui. Então, tá aí. Todo mundo está vendo a tela? Mudou aí? Ok, Destro. Sim, mudou. Ótimo. Então, tá. Então, essa é a tela inicial, né? Nós temos aqui o logo de Nova Serrana, as informações. Então, praticamente... Aí você tem lá aquilo que eu comentei, né? Se você esqueceu, vamos entrar aqui. Eu vou entrar como root. O root é um usuário que tem acesso a todas as funcionalidades, né? Então, aqui nós temos a tela inicial, né? Então, essa é a tela com os dados da ortofoto. Também aqui, pessoal, aqui tudo é provisório, né?
Nós ainda não submetemos as camadas a um projeto cartográfico, né? As informações estão sendo criadas ainda, né? Mas eu acho que, como o professor comentou, esse é um momento importante de vocês terem acesso aos dados, a se familiarizarem. Primeiro, para saber o que o sistema tem, e segundo, é para definir o que vocês têm aí que possa ser incorporado no sistema. Então, vamos lá primeiro nas ferramentas aqui. Essas ferramentas, elas são bastante sugestivas, né? Então, aqui, ó, eu posso, no rollerball do mouse, ampliar e diminuir, né? Então, eu posso voltar à posição, né? Voltar à posição anterior. Eu só queria dar um destaque para vocês para essa segunda ferramenta aqui, ó, zoom por região. Veja, ela tem uma característica importante que, se vocês não souberem a priori, vão ter alguma dificuldade. Então, eu selecionei o comando, veja que ficou uma cruzetinha azul ali agarrada no meu elemento, aqui no cursor. Ó. Como é que ela funciona? Eu tenho que clicar o botão esquerdo rapidamente e soltar. Arrasto, clico novamente, ela centraliza. Ó, vou clicar novamente, soltei, arrasto, clico, ele amplia. Se vocês não fizerem assim, ó, veja, eu vou clicar e vou segurar. Aí ele vira um pan, tá vendo? Ó, ele não gera, não cria aquele quadro que nós estamos querendo, e ele gera um pan. Então, para você ampliar numa área, então você tem que clicar, soltar, arrasta, só. Aí clica de novo, ele amplia. Outro dado, veja que é uma característica do sistema também, é que todo comando que você fizer, todo comando que você chamar, que é a funcionalidade, ele vai ficar agarrado aqui no mouse até você voltar. Veja que a ferramenta está em cinza, né? Então eu vou clicar novamente, ó, aí desabilitei. Aí o meu mouse está solto novamente. Então, essa é a única ferramenta que eu teria um óbice para vocês. Ó. Então, aqui eu voltei para todo. Ó. Então, é isso. Clicou, dá um toque, solta, arrasta, outro clique, ampliou. Segurou e arrastou, vira um pan, né? Clicou, soltou, arrasta, tá aí. Vamos centralizar aqui novamente. Aí, então, essa é a única ferramenta que tem algum óbice. O resto aqui é tudo bem sugestivo, né? Então, vamos para as camadas. Como eu comentei, eu vou mostrar para vocês aqui na sequência. Então, camadas. O que nós temos aqui, camadas? Eu comentei que nós temos aqui, ó, as 3 principais. Eu vou abrir aqui o trecho urbano. Ó. Então, eu tenho a quadra, territorial. Então, dessas camadas aqui, ó, eu vou ampliar para mostrar aquele efeito de escala, tá vendo? Estou ampliando. Ó, aparecendo os trechos. Amplio mais um pouco, ó. Apareceu os lotes e mais um pouco apareceu aqui as... Então, este é um recurso que a gente tem e nós utilizaremos ela para esse e para as outras camadas que acharem interessante aí, né? Então, agora eu vou fechar aqui a urbano, ó, e vou abrir a cartografia. Aqui estão todos os elementos que estão sendo gerados cartograficamente. Então, são várias opções aqui, está em ordem alfabética, né? Então, tem lá área úmida, árvore isolada, aterro, barragem, ciclovia. Aí temos aqui da edificação, ó, que nós fizemos aqui uma classificação que eu já mostrei lá no estático, né? Eu só queria mostrar um detalhe aqui para vocês. Eu quero mostrar esta área aqui para vocês. Esta área aqui, ó, a opção de barracões. Olha, isso aqui não é uma imagem comum, né, nos municípios. Né? Nós temos aqui uma concentração grande de barracão, aqui deve ser uma área industrial aqui de Nova Serrana. Né? Então, veja, as edificações elas estão todas classificadas. Né? E aqui também, ó, se eu vou abrir aqui, ó. Então, aí você tem uma possibilidade de visualizar. Né? E aqui na área, nessa região de Nova Serrana, temos aí uma profusão de barracões. Né? Então, tá. A outra opção, eu tirei aqui
os dados das edificações. Um outro mapa temático que nós lançamos e que nós mostramos para vocês lá seria aqui a hierarquia, né? Então, nós hierarquizamos aqui os trechos de logradouro. Ó. Então, está aí bem definido o que vocês têm de área de... Os corredores, né? Corredores onde você tem mais evidência de elementos definidores, né? Então, uma outra opção aqui, a vegetação. Né? A vegetação tem mais aqui, até a minha esposa comentou, né, que Nova Serrana não tinha árvore, né? E daí eu abri, aqui tem árvores isoladas, ó, então tem tá aí, ó. Tem bastante árvore isolada. Então são esses elementos que estão disponíveis para vocês, né, e que vocês poderão utilizar aí. E também, como eu comentei, né, qualquer dado que você tenha e você queira imprimi-los, né, estarão disponíveis para vocês aí. Então, essas aqui são as informações preliminares, né, da cartografia, né? Eu vou desligar aqui, ó. E, por último, o mapa base. Esse mapa base, nós temos especificamente aqui, ó, o que nós geramos, a ortofoto, né? E temos os elementos aqui de dado público aí, né? Tem, ó, o Bing satélite, nós temos o Google satélite, temos o Google Road, então tem todos esses elementos aqui que estão na aba de mapa base, né? E aqui, vamos voltar aqui à ortofoto. Então, são os 3 elementos importantes que a gente tem aqui nos dados de camada, né? O próximo, aquilo que eu comentei, deixa eu ligar aqui para vocês, para a gente ver aquele efeito. Opa. Eu liguei lá e não liguei o pai aqui, tá vendo? Não liguei o filho, não liguei o pai. Tem que ligar o pai também, tá? Ligou, aí aparece. E aqui a ferramenta é assim, né? Vocês, aquilo que eu comentei, né? Vocês reduzem aqui, ó. Importante. Temos que definir aqui, ó, qual layer que nós vamos... Cadê vegetação? Está aqui, a vegetação. Então, eu vou... Ó, então, é um efeito. Ou você faz na barra, ou senão você entra aqui com o valor, né? Aumenta ou diminui aqui. Então, tá aí. Vou tirar aqui essas árvores. Então, esse é o efeito da ferramenta de... Um dado importante, pessoal, eu vou deixar aqui a vegetação opaca, e vocês verão aqui ela não é opaca, né? Todos os polígonos que vocês têm visualização aqui no sistema, eles estão com 30%, 30% de transparência, para que você tenha o dado da ortofoto, né? Para você não comprometer a imagem, porque não ficaria chapado aqui, você não veria nada. Então, a gente, por default, coloca isso daí para que vocês tenham sempre informação embaixo do dado de transparência. E também aqui, como eu comentei, a informação que vocês tiverem. Agora eu vou aqui na impressão. Também, ó. Abrimos a impressão. Esse zoom aqui, ó, é para você fazer a tua impressão, só enquadrar aqui na tela, né? Dependendo da resolução do teu monitor aí, isso aqui aparece ou não. E os elementos que você tem lá disponível na grade, eles estarão presentes aqui. Como eu tenho a vegetação, está aqui. Daí também eu posso definir aqui, ó, a escala, posso arredondar a minha escala, e também eu posso escrever um título, o título está aberto, né? E definir aqui qual é o tamanho da minha impressão, né? do meu dado que eu vou imprimir. Então, está aí. Então, vamos fechar aqui e vamos fechar aqui a impressão. Então, esse é o dado de impressão. O próximo, deixa eu tirar aqui a vegetação. O próximo que nós temos, deixa eu achar aqui
Aqui é um espaço qualquer. O próximo, deixa eu fechar, é o das ferramentas de medida, né? Então, eu posso clicar aqui, ó. Eu tenho a coordenada. Veja que eu estou com a coordenada do pseudo, né? Deixa eu tirar aqui, vou mudar aqui do pseudo, vou colocar o TM. Aí, colocou, coordenado TM. Aqui eu vou a uma distância. Aqui uma área. E aquilo que eu comentei, né? Quando você entra no modo de impressão, que você inseriu lá está disponível aqui para você imprimir e gerar o mapa que você quiser. Então, o rascunho também, né? A mesma sistemática. E aqui, para você eliminar, você tira o 360 graus, aquilo que nós comentamos, né? O street. Então, está aí. Nós estamos aqui nessa via. Como eu comentei, o falsa cor está aqui. E se você clicar aqui nesse ícone à esquerda, veja que nós temos Google e Minimapa aqui, né? Então, se eu clicar aqui, eu inverto, né? Não é aqui. Opa, não é nessa aqui que eu vou. Então, aqui, ó, eu estou rotacionando, ó. Aquilo que eu comentei, né? Para onde a câmera estiver voltada, ele vai mostrar, né? Ó, aqui nós estamos mostrando a via, ó. Então, é para onde o sentido de apresentação, né? E vou clicar novamente aqui e vou fechar. A próxima opção é para exportar, aquilo que eu mostrei já, vocês podem exportar aí para qualquer tema que você tenha disponível, para esses formatos aqui, ó. O próximo é gerar um mapa temático, aqui nós não vamos ter dado para gerar um mapa temático. O próximo é uma importação de arquivo CSV, e o próximo aqui é o 360 graus. Então, esse é um dado que foi gerado para vocês, né? Aqui que é aquilo que eu comentei. Se você clicar aqui, inverte, eu inverto. O 360 vem para cá e aqui eu tenho a imagem menor, né? Então, aqui o mapeamento. Então, aqui você consegue visualizar. Clicou, voltou. Meu mouse está lento. Aí, clicando aqui no 360 graus em cima, ó, nós fechamos. Ok? Então, estas são as ferramentas que vocês conseguem utilizar aí para manipular a base do mapa, né? Essas informações que a gente tem, desde as camadas até aqui o 360 graus. Então, com isso, nós visitamos aqui todas as informações referentes ao módulo mapa, né? Então, agora vamos para o imobiliário, né? Então, no mapa, a gente tem ali tudo que nós gostaríamos, então vamos abrir aqui o módulo imobiliário. Aqui no módulo imobiliário, pessoal, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou ligar o quadrante e vou reduzir. Ó, eu tenho um ícone aqui no centro, ó, veja que quando eu cheguei aqui virou uma mãozinha, né? Eu vou baixar a grade, ó, não vai mostrar a grade. Então, eu tenho aqui, ó, aquilo que nós comentamos. Eu tenho eu vou deixar a grade aqui, não tem problema. Veja que aqui na grade eu tenho lá, ó, 21, 05, 040, 003. Então, eu tenho as inscrições, as novas inscrições imobiliárias na geocodificação que foi proposta, né? E como que isso nasceu, né? Então, nasceu disso daqui, ó. Então, eu vou mostrar para vocês, ó, eu tenho aqui os quadrantes, né? Com essa numeração, e eu vou ampliar aqui, ó. Eu vou ampliar o 12, e daí me apareceu, ó, o 12, e vou ampliar aqui, ó, o 1231, ó. Estou ampliando, e está aqui, ó. Então, todas as quadras que caem dentro do 1231, né? Está aqui, ficou encavalado aqui, mas todos que estão 1231, eu enumerei, foi enumerada as quadras de 1 a N. Então, nós estamos aqui na quadra
87ª quadra desse setor, né? E aqui a numeração dos lotes. Então, quadrante, setor, quadra e lote forma a inscrição que vocês estão vendo aqui. Então, esta é a nova codificação em Nova Serrana. Veja, pessoal, que quando nós fizemos a codificação, deixa eu só aproveitar que eu vou colocar mais uma informação aqui importante. Tá aí. Então, eu inseri aqui, ó, o polígono da região urbana, né, da área urbana, e o polígono do município, que é em vermelho. Então, de tal sorte que qualquer imóvel urbano ou rural que seja codificado utilizando esta metodologia aqui proposta, eles estarão vinculados no mesmo ambiente. Entendeu? Então, agora, a prefeitura pode criar a inscrição imobiliária para uma propriedade rural, mas ela estará vinculada ao universo de geocodificação de uma base única, né? Então, não tem mais aquela questão de você ter uma identificação para a urbana e para a identificação para a rural. Então, aqui nós contemplamos todos os imóveis, né? Tanto da área urbana quanto para a área rural. Então, essa é uma informação importante que eu queria passar para vocês antes de entrar aqui na questão do cadastro do imobiliário. Então, vamos lá. Deixa eu tirar aqui agora. Então, tá aí. Então, como nós abrimos o cadastro imobiliário, aquilo que eu comentei, né? Então, agora nós temos disponíveis aqui a parte espacial e a parte alfanumérica. Veja, quando eu clicar no ícone aqui, ó, o imóvel é automaticamente centralizado para mim aqui. Então, esta é uma forma fácil da gente chegar no imóvel através da linha aqui da grade, né? A outra opção que nós temos, né, é de você gerar uma pesquisa, né? Então, eu vou pesquisar aqui, ó, eu quero o lote, eu tenho um lote aqui, ó, 12.31.172.0005. Cliquei, escrevi, pesquisar, ó, já achou. Então, é este lote aqui, ó. Este é o lote em questão. Eu vou abrir a ficha cadastral dele. Está aqui a informação cadastral, né? Então, tem os dados, a foto de fachada. Como eu comentei, ó, os documentos estão aqui amarrados. Ó. Então, esses documentos você pode ter acesso, né? E também você pode baixar, caso você queira. Aqui, ó, vou mostrar aqui, ó, o foto de fachada já mostrei. Aqui, ó, a planta baixa, né, desse imóvel. E aqui a certidão. Opa, mas eu quero utilizar, ó, essa certidão. Então, você baixa. Isso aqui você baixa no teu computador. Então, você tem o dado armazenado e você tem acesso a ele. O próximo aqui é o histórico de alterações, que não comentei, né? Aqui estarão registradas todas as alterações que esse lote sofrer. No cadastro, se você fizer uma alteração cadastral, fica aqui. Se você fizer uma alteração espacial, fica aqui. Então, nós temos histórico de geometria, né? Isso é uma novidade, aí, é uma demanda das prefeituras antiga, né? A gente que corre as prefeituras aí sempre ouviu, né? E a gente achou que ia ser difícil, mas acabou que está aí. O sistema oferece isso para vocês, né? Então, a gente tem esta informação. E aqui também, ó, quando eu gerei a pesquisa, ele me abriu essa caixa. E a forma de fechar, eu vou fechar a caixa aqui. Antes disso, pessoal, sempre, vamos limpar o registro, né, para voltar aqui. Aí nós fechamos, e daí está aqui, ó, nós estamos na situação. E a outra opção é o gerador de pesquisa. Então, como não temos dado cadastral, então nós criamos aqui uma pesquisa. Se você fizer uma pesquisa sozinha, você está fazendo igual da lupa, né? Só que num campo que a lupa não te oferece. Então, você pode fazer com um só, ou senão você vai incluindo aqui, ó, mais. Quantos campos você quiser aqui, né? E gera. Aí fez, manda buscar, ele vai selecionar para você aqui os elementos que satisfazem essa condição. Então, essa é uma ferramenta interessante também, né? Então, vamos voltar para cá. Então, tá. Das ferramentas que eu tenho disponível aqui, quando eu entro no módulo imobiliário, essas que eu fiz aqui de pesquisa e de obter informações,
eu queria mostrar para vocês aqui, ó, esse layer swap. Então, eu queria mostrar para vocês aqui, ó, o primeiro caso. Então, o layer swap, quando você chama, ele pede para você identificar aqui, ó, qual camada você vai relacionar. Então, eu selecionei aqui a do Google, né? E do lado direito aqui a ortofoto. Então, aqui, pessoal, você movimenta, ó, eu arrasto, eu tenho a visualização. Então, veja que eu tenho aqui a ortofoto e aqui o Google. Olha o que já aconteceu, ó, nesse pouco tempo. Ó. Nós temos aqui já uma área já alterada, né? E também, ó, veja que eu estou alterando aqui a barra de limite, né? O mesmo efeito é você arrastar o mapa, né? Então, aqui, está vendo? Eu tenho de um lado uma informação e do outro lado a outra. Do lado esquerdo, Google, do lado direito, ortofoto. Está vendo? Ó? Eu estou ampliando, ó, eu estou arrastando e a minha barra está fixa. Então, esse daqui é um recurso, e isso você pode fazer com todas as camadas que você tem disponível, né? Uma outra área que eu procurei aqui, ó. Veja esse aqui, ó. Ortofoto, Google. Olha aí, ó, já fecharam ali o cantinho. E aqui também. Então, essa é uma ferramenta interessante. Então, feito isso, pessoal, nós concluímos aqui a parte do imobiliário, né? Eu acho que já é um ferramental para vocês terem acesso, né? E conseguirem utilizando aqui, visualizando essas ferramentas aqui de localização. Peguem os processos que você tem nas gavetas eu acho que vocês terão que localizar por... Vocês conhecem o município, né? Então vocês conseguem irem até o local e daí no local vocês identificam, porque a gente não tem correlação, vocês não têm acesso a essa inscrição ainda, né? Então vocês terão que ir manualmente até o local e depois com a identificação aqui dos dados vocês conseguem visualizar. Então vamos para o próximo módulo. O próximo módulo aqui é o de infraestrutura. Também, né? Nós temos os dados da grade, com as informações pertinentes aos logradouros, né? Então, aqui tem as informações referentes ao logradouro. Eu tenho um aqui. Este logradouro. Também, o logradouro ainda está um pouco mais crítico que o cadastro, sabe? Os lotes ainda a gente tem mais informação. O logradouro a gente está construindo ainda. Então, tem alguns logradouros que vocês vão clicar na caixinha que ele vai dizer que não tem o dado espacial, mas é porque a gente está em construção. Mas eu achei um aqui, né? Então tem esse aqui, ó, é este logradouro que está aqui, né? Tem a linha vermelha daqui até aqui embaixo. Então também, ó, como eu selecionei uma linha, se eu clicar aqui no trecho de logradouro, pessoal, ele vai me selecionar só os trechos de logradouros pertinentes àquele logradouro. Então se eu não fizer a seleção, eu puxo aqui, ó, vem todo mundo, tá vendo? Todos os trechos, tem lá tem 657 trechos de logradouro nesse caso. E aqui, agora, se eu selecionar aquele específico, né, aí só vem 5 deles. Tá ok? Também, no trecho de logradouro, se eu vir aqui eu vou selecionar a minha caixa de dados cadastrais, eu tenho os elementos, veja, eu tenho o dado normalmente no logradouro a gente tem o nome, a lei que deu origem, né, a característica, onde ele começa, onde ele termina. Então, esses são os dados do logradouro. E depois aqui são as características do trecho do logradouro, né? Tamanho, largura da via, qual é os equipamentos urbanos que ele tem, se tem a rede de água, energia, telefonia, né? Rede de drenagem. Então essas informações estarão aqui. Mas agora, como é pobre, né? Tá com pouco, mas é aqui. Então, eu tenho esse logradouro, essa rua Paulo Roberto M. Aguiar, tem o código do logradouro e aqui os elementos que o formam, né? E aqui a gente tem a linha do trecho de logradouro, e aqui na foto de logradouro, ó, também, né? Vocês podem ir lá fotografar. Eu peguei aqui não é desse trecho, né? Uma foto qualquer. Então a gente pode inserir aqui também, se tiver em pavimentação, algum dado referente à galeria, né? Bueiro, qualquer coisa assim, as bocas de lobo, se vocês quiserem identificar também,
dá para jogar para cá. Então, esse é uma característica, né, de armazenamento de documento bastante interessante, né? E da mesma forma, né, aqui nós teremos aqui um código de alteração dos dados cadastrais e aqui os dados de geometria também. Toda a geometria que for alterada, né, vai ser registrada e a gente vai ter aqui como acompanhar. E também, esses dados aqui do histórico, né, tem uma ferramenta aqui que depois nós vamos mostrar no momento oportuno, que é o de auditoria, né? Então, o pessoal de gerência quer saber, lá aí alguém de vocês que utilizou, que fez as alterações, quer saber quanto que vai, então, diz ali qual foi o servidor que fez, o nome, a data, a época, o período, né, qual a tabela que mexeu. Então, tem toda essa possibilidade baseado nos dados que são armazenados aqui. Então, toda interferência, né, toda interferência de alteração, ela vai ser registrada aqui, né? Não de manipulação, né? Quando você tem acesso só visual, aí não se registra, mas o que foi de alteração, ela é registrada e a gente armazena tudo por aqui. Bom, pessoal, da minha parte era isso. Eu acho que agora vocês têm condições aí de ter esse contato inicial com o sistema, né? Nós temos outras ferramentas a apresentar, mas eu acho que daí a gente vai fazer isso no momento oportuno. Eu agradeço a atenção e volto a palavra aí para o Everton para dar continuidade. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, João, mais uma vez. Bom, acho que o objetivo inicial era mostrar que a ferramenta já existe, ela está disponível na estrutura da Engefoto, existe a possibilidade de a gente disseminar a utilização criando perfis de usuário e usuário para que pessoas que estão dentro do município aí possam utilizar, e estamos continuando com o processo de conclusão da geocodificação e início da migração e modelagem dos dados para vocês terem aí dentro do sistema toda a informação cartográfica e do cadastro imobiliário e de infraestrutura disponíveis para consulta. Se vocês tiverem alguma pergunta, algum questionamento, já houveram alguns questionamentos feitos no chat, a gente já respondeu. Eu agradeço o Francisco também, que respondeu bastante aí alguns questionamentos do pessoal da prefeitura, mas ficamos aí à disposição, mais aí uns 5 minutinhos, se alguém quiser. Inclusive, se alguém quiser pedir a palavra, chama ali no chat que eu libero o microfone. Professor Carlos, se quiser falar alguma coisa, Everton, Francisco, o microfone está aberto, fiquem à vontade. Eu só queria comentar, Everton, que a gente vai pegar essa lista das pessoas que se inscreveram e, de repente, criar um usuário de consulta, né, para que possam ter acesso. A gente tem o nome de cada um deles, tem um e-mail, né, dessas pessoas que se inscreveram, e a gente pode também programar os nossos cursos de capacitação e treinamento com essas pessoas. Quando nós tivemos sexta-feira passada lá na prefeitura, eles nos informaram que terão novos servidores tomando posse no mês de abril. Então, a gente vai ter de esperar um pouco mais para fazer os treinamentos, que eles gostariam de já fazer com esses novos servidores também nas diversas secretarias. Então, a gente já vai deixar isso tudo gravado, né, para que as pessoas tenham acesso, mas eu acho que o acesso também com essa senha, né, para o sistema, seria bom a gente gerar para eles e, num prazo aí de uma semana, já disponibilizar para que eles possam ter acesso. Perfeito, sem problemas. A gente pode fazer essa programação e trocamos as informações aí sem problema nenhum. Só vou colocar aqui no chat novamente também o link do nosso projeto, que lá tem todas as informações, tem as questões de transparência também que eu não mencionei, mas estão lá. Então, se vocês quiserem saber detalhes do projeto, e principalmente esses vídeos, eu vou pedir também ao João Destro que encaminhe a apresentação dele, que a gente deixa lá também para que eles possam
ver o passo a passo lá, apesar de ser rápido, né? Aqui a gente fala muito Professor, rapidamente. no e-mail que eu encaminhei para o senhor tem 2 PDFs. Um deles é o do Destro. Eu acho que o senhor baixou só o meu. Perfeito, eu vou lá verificar e já atualizo lá. Isso. Obrigado. Se tiver alguma dificuldade, me manda mensagem que aí eu Perfeito. tento transmitir de outra forma. E o vídeo, até o final do dia, o vídeo ele é compilado e eu também passo o link para o senhor colocar. Aparentemente o pessoal está meio tímido, né, Everton? Ninguém saiu da sala, ninguém quer trocar E ninguém informação. não quer falar, mas a priori é bem importante que vocês comecem a pensar agora, olha, qual o potencial dessa ferramenta e desses produtos cartográficos para a minha atividade como servidor da prefeitura. Evidentemente que a gente vai ter um treinamento. Ó, o Diego Correia levantou a mão ali. Pode falar, Isso. Diego. Eu acabei de abrir o microfone para todo mundo. Quem quiser pode se manifestar. Diego, fica à vontade. Acho que o microfone vai funcionar. Oi, pessoal, boa tarde. Boa tarde, Diego. Esse usuário que vocês disponibilizaram para a gente, esse Nova Serrana, ele não está com os módulos completos ainda não, né? Do que foi mostrado hoje durante a apresentação. Pode ser que a configuração dele esteja diferente, Diego, porque a configuração que foi mostrada pelo Destro é a Tem muito mais. configuração master, né? Tem tudo. A gente pode reconfigurar e avisar para vocês sem problema nenhum. Por favor, viu? Agradeço demais. Sim, Mas claro. muito bom conteúdo, viu? Excelente, parabéns, viu? Obrigadão. Professor, Pode falar. quando o pessoal não pergunta muito, tem duas possibilidades, né, que o senhor sabe, né? Sei. Pessoal, fiquem à vontade, né? Eu acho que a turma até é dormindo. Será? A gente Será que o meu tom de voz ali sempre no mesmo padrão, né? Acho que o pessoal não Professor, suporta. a gente reuniu um grupo de pessoas aqui dentro do nosso auditório. Então, tinha bastante pessoas reunidas, né? E deu por volta de 3h20, o pessoal teve que voltar para a sala, né? Então, teve que sair, mas acompanhou todo mundo, mais ou menos umas 20, 30 pessoas, viu? Ok, Além das que estavam aqui. Depois eu vou mandar uma fotinha para vocês verem o pessoal. tá certo. Não, é Ótimo, brincadeira, excelente. mas olha, como o professor comentou, né? Durante as discussões de vocês aí, provavelmente algumas dúvidas entre vocês serão dirimidas, né? E Com outras certeza. insistirão ou aparecerão. E a gente está aqui à disposição, entendeu? Não tem, você tem um canal aí com o Everton no Beato, né? E daí, chegando até nós, a gente responde tranquilamente. Excelente. Everton, eu acho que a gente pode encerrar, né? Por hoje, eu quero agradecer a todos, a participação de todos e todas. Acho que a gente vai trabalhar nos próximos meses para povoar, né, essa base de dados espaciais para vocês terem mais recursos. Nós iremos planejar os treinamentos e capacitações aí em Nova Serrana. Então, nós iremos programar de tal forma que contemple até os novos servidores também, que virão, e estaremos à disposição. Essa era a ideia, de despertar em vocês a curiosidade de buscar entrar no sistema, de procurar ver a ferramenta, a potencialidade dela, mas vão ter treinamentos específicos para os setores aí. A gente depois vai ver com vocês e, de repente, programar isso
para ter aí uma semana de atividades usando o mesmo sistema, tá? Então, a gente vai programar, isso está previsto no projeto, e a gente vai, de certo modo, incorporar, integralizar outras informações que, de repente, sejam fáceis, que vocês têm aí na secretaria de vocês, né, sei lá, um mapa de uso e cobertura do solo, alguma coisa extra que tenha geograficamente lá delimitadas as feições e a gente trazer isso aí. Então, muitíssimo obrigado e até uma próxima reunião, que eu espero que seja em breve, já usando o sistema e incorporando novas informações, tá, pessoal? Muito obrigado, passo a palavra aí para o Everton e já agradeço a equipe aí da Engefoto, foi bem proveitoso aí, vai ficar registrado, vai ficar um vídeo, e se vocês quiserem, voltem lá no site do projeto e vocês podem ver, rever isso com muita calma e passar para os colegas que não viram também. Muito obrigado a todos. Obrigado, professor. Da parte da Engefoto, também só agradecer a disponibilidade de, mais uma vez, poder mostrar o trabalho e vamos caminhando e provavelmente em breve poderemos estar aí juntos em Nova Serrana aplicando esses treinamentos e passando toda essa experiência, essa tecnologia aí para vocês utilizarem. Afinal, vai ser o ferramental do dia a dia de vocês em breve, é isso que a gente espera. Muito obrigado pela paciência de todos aí, pela colaboração e precisando de alguma coisa, mandem mensagem para a gente tenta viabilizar. E vou olhar, Diego, aí o mais rápido possível aí as permissões para que o usuário de vocês de Nova Serrana fique com a mesma permissão e, em paralelo, a gente vai criando usuários individualizados, se for o caso, tá ok? Muito obrigado e um abraço a todos. Boa tarde.